Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre o Evangelho com Lígia Simões e Pedro Simões, e hoje vamos falar sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Tudo bem, Lígia Simões? Bom dia, Pedrinho, tudo bem? Tudo bom também. Se você não assistiu às nossas conversas anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar essas conversas e também o material que tem na página do YouTube da Lígia e da minha página também, com outras palestras, com outros estudos. E esse capítulo 16 é um capítulo um pouco diferente, porque é um capítulo longo, né? E que tem um número bastante grande de referências que Kardec pega do Novo Testamento, né, de Jesus, para dar, né, o ponto de partida da conversa. E a gente está falando aqui de um tema muito particular. Vamos pensar bem que o título do capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? E logo o primeiro item é a referência de Jesus falando exatamente isso, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não se pode, então, amar simultaneamente a Deus e a Mamon. Então, ele já traz uma questão Ah, que é a questão do seguinte: para onde você está olhando? Para Deus ou para as coisas materiais? Esse, talvez, seja o fio condutor do argumento do capítulo. O que você acha? eu percebi que o tema te animou, né? Porque você já começou esquentando aí a nossa reflexão. Eu acho que é isso mesmo. Qual é o nosso propósito? Estamos atentos ao nosso propósito, à finalidade da nossa existência, mas é importante, eu fiz uma outra observação. O primeiro item desse capítulo 16 é a salvação dos ricos, ou seja, Kardec estabelece nesse momento uma relação, um link com o capítulo anterior, onde ele falou, fora da caridade não há salvação. E ele agora, quando ele exaltou no capítulo 15 a caridade como instrumento da salvação, ele vai dizer para nós no capítulo 16 o quanto a posse da riqueza pode ser prejudicial à salvação. Então, eu sempre gosto de observar a sequência, como Kardec vai acrescentando para nós conhecimentos. E o que você chamou a atenção sobre a escolha de 6 ensinamentos ou parábolas de Jesus mostra também para nós a preocupação de Jesus em advertir o homem com relação à ilusão da moeda, que, como você chamou a atenção, desvirtua o verdadeiro significado da nossa vida, a importância da conquista dos bens espirituais. Porque nós, muitas vezes, nos justificamos, falamos de um instinto de sobrevivência, mas eu fiquei pensando, no nosso instinto de sobrevivência, não é? A salvação está enquanto a gente tem na nossa conta bancária. Olha, olha como você disse, um olhar totalmente diverso. E aí, caracterizando a gente ainda como escala espírita, espíritos imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito, não é? Então, só acrescentando um pouquinho, quer dizer, nós vamos ter 6 passagens em que Jesus aborda diferentes aspectos de quanto o mau uso da riqueza pode ser prejudicial ao nosso desenvolvimento moral, aperfeiçoamento e iluminação, e lembrando que em outros momentos, que não foram citados aqui,
ele ainda nos adverte: não acumuleis tesouros na terra, onde está o vosso tesouro, está o vosso coração. Não vos afadigueis pela posse do necessário, buscai primeiramente o reino de Deus, a cada dia basta o seu mal. Olha, é um capítulo importante no Evangelho, essa advertência de Jesus para qual o mote da nossa vida, não é, Pedro? É isso aí, mas eu reparei também que nas passagens de Jesus, né, que Kardec recuperou, você tem tanto passagens em que você tem o rico que fale na sua experiência, o rico bem-sucedido na sua experiência, mas também... Vamos chegar lá. Isso, mas também o pobre que é bem-sucedido e o pobre que é mal-sucedido. Vamos chegar lá. Exatamente. Porque a gente vai ter logo depois, no comentário do Kardec, a riqueza e a pobreza, né? Exatamente. A utilidade providencial das duas posições na nossa encarnação. Mas nós vamos chegar lá. Vamos devagarinho. Mas eu acho que isso é importante, porque embora a gente sempre dê, né? E aqui também no comentário de Kardec deu uma ênfase de que a prova da riqueza é mais difícil do que a prova da pobreza, né? Ele fala isso com todas as letras, né? Eu acho que o mote aqui não é exatamente falar da riqueza e da pobreza, mas do apego e dessa condição de diferentes provas, não é? Que colocam para nós a questão: para onde nós estamos nos dirigindo? Qual é o objetivo central da nossa vida? Certo? Por quê? Porque você, como são provações, você pode vencer de um lado, pode vencer do outro. A salvação, nesse sentido, ela está aberta tanto para uns quanto para outros. Livre-arbítrio e vontade. Exatamente. E aí é aquilo que a gente... Eu não sei se eu já tinha comentado, se eu comentei com você assim nos bastidores, ou se a gente já tinha gravado na conversa anterior, que é a história da Condessa Paula, né? Você disse que ia comentar, mas vamos deixar a Condessa Paula um pouquinho para mais tarde. Tá, né? Vamos deixar a Condessa Paula para mais tarde. No momento em que ela entrar nesses aspectos. Olha só. Olha o que eu observei, Pedro. Vamos começar, então, com a salvação dos ricos aqui. Sim, então, o Mancebo Rico. Na narrativa do Mancebo Rico, o que a gente ressalta é exatamente o apego. Ele, embora achasse que cumpria a lei de Deus, e nós comentamos um pouco isso na semana passada, você me chamou a atenção para o fato de que se ele ainda era apegado, ele ainda não estava no cumprimento total da lei de Deus, está certo? Ele ainda, quer dizer, ele não havia introjetado verdadeiramente a lei, ele conhecia a lei, saber, mas não sentia a ponto de vivenciar isso através do desapego, da prioridade aos bens espirituais, não é? E, então, na passagem do Mancebo Rico, quando Jesus diz a ele, só recordando, é uma passagem bastante conhecida, vai, dá o que tem aos pobres e vem comigo, ele ainda se sente apegado às posses, aquilo que ele tinha e que ele não quer deixar ainda, como ele diz a Jesus, quem sabe mais tarde, que é um aspecto interessante também, porque ele adia, não é? esse benefício. Depois, Pedro, é interessante que quando Kardec cita a avareza do homem que constrói os celeiros, é uma outra passagem. Mas deixa eu comentar aqui a salvação dos ricos antes de passar para a história do celeiro. Não, você vai comentar o Mancebo Rico que adquiria a vida eterna. Vamos lá. Mas aqui, da passagem do Mancebo Rico, do Mancebo Rico aqui, do jovem rico, do moço rico, né?
É aqui que Jesus diz que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, Jesus também faz uma advertência dura em relação à questão da posse dos bens materiais. E aí tem aquela questão que a gente já vem comentando, e que é a questão do apego, que o desapego é a abnegação, não é? A abnegação vem nos seguindo, praticamente todos os capítulos a gente em algum momento fala da abnegação, né? Que está relacionado com o desprendimento dos bens materiais, que também é um tema que eu venho reforçando aqui nesse sentido. Olha, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa amável e tudo mais, mas se é pegado aos bens materiais, se você não consegue se desprender deles, se você não consegue perceber a dificuldade do outro e ver que vale mais a pena atender o outro do que ficar segurando aquilo, né? Então, é isso, você não entendeu ainda as coisas de Deus, né? Ainda não... Então, a questão do desapego aos bens materiais, ela pode parecer fora do contexto do amar ao próximo como a si mesmo, mas ela não está fora desse contexto, porque você não faz caridade verdadeiramente sem abnegação. É verdade. E agora vamos para o outro. Não, a grande dificuldade, a gente pode estabelecer já um link com o nosso item 7 de hoje. Por quê? Por que é tão difícil esse desapego? Aí já é Kardec que vai comentar, e você veja, eu grifei, iluminei, como eu gosto de dizer, com o lápis na mão. Vamos grifando. Item 7. Olha o que Kardec diz para nós. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa a riqueza, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, muito mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Gente, se a gente não entender com isso, lê de novo, né? Lê de novo. Lê de novo. Alta. Porque Kardec aqui coloca exatamente como você falou, por que é tão difícil? E muitas vezes, como eu chamei a atenção anteriormente, nós justificamos dizendo, não, mas eu tenho a obrigação de cuidar da minha sobrevivência. Aí entra um estudo que nós vamos fazer em algum momento, numa outra ocasião, que é o necessário e o supérfluo em nossas vidas, né? Mas isso não é o tema de agora. Acho que não deixa de ter um link com esse homem que acumula os grãos no celeiro, achando que ele estava o quê? Garantindo o seu sossego, né? Pronto, agora minha alma descansa, repousa. Olha, a materialidade. Repousa, come, bebe e goza. Nada mais material. Mas deixa eu só fazer 2 comentários antes disso. Não, eu deixo sempre. Eu gosto de te ouvir, vai lá. Agora até me perdi aqui da conversa. Você queria fazer 2 comentários. Pois é. Sobre a avareza. Agora eu vou fazer só um, porque o outro eu acabei esquecendo aqui. Vai lembrar já. Antes de chegar nesse ponto... me lembrei. Às vezes a gente diz que é por conta do sustento, e às vezes também a gente diz que é para deixar para os filhos. Né? É verdade. Eu vou juntar... Mas é garantir o sustento dos filhos, né? O nosso dos filhos, né? Também tem isso. E esse era o primeiro comentário. No segundo, que é esse do preservar-se da avareza, antes dessa parábola que Jesus comenta, tem a passagem do moço que chega para Jesus e diz, né? Mestre, diz para o meu irmão dividir aqui a herança dele comigo. Né? E aí Jesus diz,
quem me designou para vos julgar ou para fazer a vossa partilha? E aí ele vai dizer: tende cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. A grande questão é que essa vida que Jesus está se reportando é a vida material ou é a vida do espírito? Certo? É a vida moral ou é a vida material? Né? Porque mais na frente vai ter aquela passagem. Como é que é? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque a cada dia baixa o seu mal. Né? Então, quando Jesus está falando aqui, e ele está dizendo, olha, a sua vida independe dos bens que você tenha, ele está falando, a mim me parece, da vida moral. Porque a salvação não depende dos bens que você tenha. Então, por que eu vou me meter se você vai ficar com mais um pedaço de terra ou menos um pedaço de terra? Isso não importa para a sua salvação, para a sua felicidade, para você entrar no reino, não é? Então, esse aspecto aqui me parece muito importante nessa passagem. E há dois outros aspectos. Oi, fala, termina. Não, porque depois Jesus vai exatamente contar a parábola do moço que faz os celeiros, né? Que era o que você estava comentando, e vai dizer, repousa, come, bebe, goza, que a gente vê tantas e tantas pessoas querendo isso. Né? Achando que nisso está o que vai sustentá-las. É muito interessante nessa passagem que você trouxe, porque aí há dois conceitos bastante importantes. E um deles é essa ideia da abundância que é citada, né? De que abundância Jesus fala. Quer dizer, abundância de tesouros espirituais. E muitas vezes nós não percebemos que na restrição a alguns recursos materiais, é aí que nós encontramos a oportunidade da abundância dos bens espirituais. Essa ideia da abundância é muito bonita, ela está muito ligada à gratidão à vida, a gratidão pelas oportunidades, mas é uma abundância, esse é um outro comentário, abundância de recursos. Que abundância nós buscamos, não é verdade? Porque aqui, para o nosso avaro, né, este homem, pobre homem avaro, quer dizer, acumulou tesouros na terra, como consigna Lucas, mas não é rico diante de Deus. Que é exatamente a Deus e a Mamon, né? Quer dizer, se você gasta o seu tempo, a sua prioridade da sua vida, os seus esforços, em um sentido, você está desviando do outro, do outro sentido da vida, né? Então a gente deveria. Não é que a gente não devesse prestar atenção de um lado, mas a gente precisa exatamente equilibrar a balança, né? É verdade. Então, olha, dois aspectos. O primeiro, o desapego. O segundo, a avareza. Agora vem. Esses são os exemplos. Esses são os exemplos do rico que faliu, né? Sim. Agora a gente vem para o rico que foi bem sucedido. Zaqueu. Não, sim. Zaqueu é muito interessante, Zaqueu, porque Zaqueu representava todo o preconceito para com os ricos. Ele era publicano e ele era rico. Havia muito preconceito com relação a ele. Mas para a gente falar de Zaqueu, que para mim esse ponto de Zaqueu é o ponto mais próximo. Você vai me dar uns minutinhos para eu desenvolver o meu raciocínio e ver se você concorda comigo. Mais próximo da nossa realidade atual. Veja, eu fui olhar o Evangelho de Lucas. Lucas, ele dá muita atenção a essas passagens do uso da riqueza, né? Ele consigna algumas que nos outros evangelistas não estão registradas.
Nesse início do capítulo de Lucas, né? Acho que no capítulo 12, é esse o capítulo 12? Não, no capítulo 16, Lucas vem dizer para nós, antes da passagem de Zaqueu, já é capítulo 19, ele traz para nós a passagem do mordomo infiel. Passagem do mordomo infiel. Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 13. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e esse foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: o que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desposado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te já, escreve 50. Disse ao outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando essas vos faltarem, os recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O mordomo infiel que não foi escolhida por Kardec, mas eu vou me permitir acrescentar. Porque no mordomo infiel há um comentário que é muito atual para nós. O mordomo infiel é aquele que ele não é ele é cobrado pelo seu senhor, mas aquela experiência de ser cobrado pelo seu senhor, não é? Faz com que ele haja de maneira diferente na relação com aqueles que deviam a ele. E ele, então, suaviza a cobrança. Você me deve 100, olha, basta, paga só 60 que está bom. Você me deve 80, paga só 40 que está bom. E o senhor presta atenção na atitude do mordomo e fica surpreso com aquela atitude. E é quando diz uma afirmativa, o senhor, que é muito importante para a nossa reflexão e que vai nos ajudar a compreender Zaqueu. É quando o Senhor diz, da importância, Jesus diz, aproveitando a narrativa, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Quais são as riquezas da iniquidade? São os bens materiais. Riquezas da iniquidade são os bens materiais. A gente poderia desenvolver todo um raciocínio com relação a isso. Mesmo quando esses bens, às vezes, nos chegam por caminhos transversos, ainda na nossa condição de imperfeição, é possível usar essas riquezas da iniquidade, esses bens materiais, para granjear amigos. E Jesus continua dizendo: quem é fiel no mínimo será fiel no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis,
quem vos confiará as verdadeiras? Então, Zaqueu é uma personalidade, no meu ver, que ele faz bom uso das riquezas da iniquidade. Por quê? Ele vai dizer a Jesus que ele, se aquela riqueza que ele tinha não era uma riqueza conseguida da melhor maneira, mesmo assim, ele quer dar metade dos seus bens aos pobres e indenizar a quantos ele teria prejudicado. Você concorda? Você vê essa relação que eu vejo? Porque há muitas interpretações, né? Não, essa passagem do mordomo infiel não é uma passagem que eu me recorde assim muito dela, né? Tem que lê-la novamente para avivá-la na minha memória. Mas eu acho que é isso. Eu acho que Zaqueu aqui consegue, né? É o que está documentado aqui. Ele consegue. Jesus diz que agora a salvação entrou aqui nessa casa, né? E essa ideia de que ele não apenas devolveu aquilo, mas ele devolveu a mais, né? Que é alguma coisa que parece muito com aquela ideia, né? Se alguém quer caminhar 1 milha, caminha 2, né? Não basta apenas fazer, faz a mais daquilo que te é cobrado. Então, ele não fez apenas aquilo que ele devia, no sentido estrito, né? Não é a cumpriu. reparação, né? Exatamente. Ele vai e faz a mais, né? E talvez esse a mais é que tenha sido o grande pulo do gato. Mas eu acho também aqui, nessa passagem, que tanto no caso de Zaqueu, que é um publicano, quanto do samaritano, que também era visto, né, como uma pessoa que era mal visto, Jesus vai colocar nessas pessoas os atos virtuosos, que é uma aparente contradição, né? Do nosso ponto de vista, assim, poxa, essa pessoa é uma pessoa mal vista, mas ela que se salva, é o samaritano que se salva. Por quê? Porque mais do que os atos exteriores, aquilo que a gente estava falando, ou mais do que o conhecimento racional e intelectual, o que de fato salva é aquilo que é feito, né? Aquilo que se faz. É a atitude. Exatamente. Agora, essa parábola, é só acrescentar isso do mordomo infiel, você sabe onde é que ela é importante? Veja que Jesus conta a parábola do mordomo infiel, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, e no final ele termina assim: se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro. É com a parábola do mordomo infiel que ele introduz o não poder servir a Deus e a Mamon. Mas então está aqui nessa página 16, 13? É anterior. Então tá. Anterior, eu vou depois colocar a passagem do mordomo infiel aqui no meio da nossa conversa, para que quem não conhece a parábola, que não é uma parábola tão conhecida, possa ler também e saber do que a gente está tratando. É ela que introduz o não poder servir a Deus e a Mamon. Entendi. Então é isso. Vamos para o mal rico, então? Vamos para o mal rico. Ai. Essa parábola do mal rico é ótima, porque é a parábola de Lázaro, né? Ressalta o quê? A falta de percepção da vida espiritual. E aí vem Jesus mostrar, olha, ele foi distraído na vida, ele vivia sem atentar para o bom uso da riqueza. Olha o que aconteceu depois. Jesus mostra, ele não está nos ameaçando, ele mostra a consequência. Eu acho que essa passagem, o melhor título para essa passagem, com todo respeito a Kardec, sem ofensa,
né? Seria o bom pobre. Porque, na verdade, Mas não é isso é Lázaro. que Lázaro é o cara. Ao invés de ressaltar o rico que se distraiu e não se deu conta e acabou, né? Como o avaro, né? Como é que é? Repousa, come, bebe, dorme e esqueceu do moço que estava à sua porta, né? Aquele moço que estava à sua porta, ele conseguiu a salvação, né? Então, aqui é uma das passagens em que o pobre, né, consegue a salvação. Consegue a consolação, e tu estás nos tormentos. Não, peraí, mas ele é mais do que a consolação, né? Ele consegue, ele tá a consolação é Jesus. Né? É porque ele está com Abraão, né? É o símbolo máximo daquilo que ele podia alcançar, né? Mas, enfim, vamos lá. A gente está... Então, vamos olhar primeiro para o homem rico, que não tem nome, né? Porque Lázaro era o mendigo, né? E Lázaro, como avaro, come, repousa, come, bebe e goza e esquece... Lázaro não, o homem rico. O homem rico, exatamente. E esquece Lázaro, né? Que estava ali à sua porta. Nem enxerga Lázaro. Que estava ali comendo as sobras dos cachorros, não é isso? Os cachorrinhos, Você sabe que essas migalhinhas de pão é porque eles tinham hábito, o pão, eles limpavam a boca com o pão. Era como fazer o pão de um guardanapo. Limpavam a boca e jogavam fora. Entendi. Então, imagina, ainda era uma migalha assim, sujinha. Né? E aí, chegando no mundo espiritual, as posições se invertem. Né? Agora apareceu a consequência. Muito parecido com a mensagem da rainha, que é a mensagem do capítulo 2, né? Que a rainha chega no mundo espiritual e ela vê aqueles que eram socialmente inferiores a ela numa posição espiritualmente superior, né? É verdade. Então, aqui vai mostrar, como na mensagem da rainha, que a posição social nada diz da posição espiritual. Não é isso? É verdade. E que mesmo uma aparência da pessoa que está ok com a sociedade não diz nada sobre a sua relação com a lei de Deus. E é interessante, Pedro, porque muitas vezes a gente diz assim, no nosso olhar distorcido, não, fulano é um cara de sorte, Deus abençoou fulano, olha as riquezas que ele possui. A história, agora eu vou contar a história da Condessa Paula, né? Agora eu vou deixar a Condessa Paula para o happy end. Então tá bom. Então vou deixar para o final a Condessa Paula. Da utilidade providencial da riqueza. Tá bom, vou deixar. O tempo já vai adiantar. A última passagem de Jesus. Não, peraí. Calma. Eu não posso passar por essa parábola aqui de Lázaro sem fazer outros comentários. Diga. Né? Porque não é só o fato de Lázaro, do homem rico, ver Lázaro no seio de Abraão. E um está sofrendo e o outro está feliz. Lázaro ele quer que provavelmente... avise aos filhos. Oi? Ele quer que avise aos filhos. Mas calma. Os filhos vão chegar. Tem um detalhe importante que a parábola não diz. Lázaro não deve ter reclamado da sua posição. Não aparece. Porque o foco é o mal rico, Pedro, não é Lázaro. Exatamente. Mas um aspecto importante é o abismo existente entre eles. Não é? Um abismo moral. E esse abismo moral, ele é muito importante porque a gente pode estar juntos, não é? Você pode estar junto com uma pessoa, mas existe um abismo moral entre um e outro. De forma que eu não posso passar para você a minha paz e nem pegar de você a sua perturbação, né? O seu sofrimento, eu não... E veja, não há nenhum movimento de dizer, olha, a gente vai aí... Não vai aí nada. Você vai ter as suas experiências
e cada um tem as suas experiências. E há um abismo, né, intransponível. É a passagem aqui, né? Muito bem. Aí o moço rico diz, né? Ainda ali, muito animado por conta, né, de que ele mandava e desmandava, diz: Abraão, manda Lázaro lá avisar para os meus irmãos, né? E Lázaro vai dizer, e Abraão vai dizer: olha, sinto muito, né? A gente não vai fazer isso. E aí é que é uma questão importante para a gente, porque o conhecimento das verdades de Deus, dos ensinamentos, nós já temos, né? Se nós, como o moço rico, estamos distraídos daquilo que precisamos fazer, não vai vir uma intervenção divina nos chacoalhar ou nos advertir. Não. A advertência já está aqui na hora que a gente faz a leitura, na hora que a gente faz o comentário, na hora que a gente escuta, né, um outro comentário. Aqui já está a interferência. É isso que Abraão diz para o homem rico, né? Olha, eles também têm Moisés e os profetas. Pronto, é isso aí. Né? É esse o jogo para todo mundo. E hoje a gente já tem uma condição que a gente não tem só Moisés e os profetas. A gente tem Moisés, os profetas, a doutrina espírita, né? E se ainda assim a gente está... E temos a voz da nossa consciência. Isso. E se além de tudo a gente ainda está distraído... É a escolha. É a escolha. Vamos para aqui para a parábola dos talentos. A parábola dos talentos e ainda um outro aspecto. Você veja, depois dele falar das consequências na vida espiritual, na parábola dos talentos ele fala do que antecede. Nós reencarnamos recebendo talentos, recursos de Deus de acordo com nossas capacidades. Deus dá 5 para quem pode gerenciar 5, dá 2, 3 para quem pode gerenciar 2, 3, dá 1 para quem só pode gerenciar 1. Isso é muito importante, né? E Deus não vai pedir conta do que a gente fez, não, mas Ele vai querer saber. Ele vai querer saber do que nós fizemos dos talentos, do uso de nossas capacidades. Porque quando a gente vê que Deus dá o talento em forma, aqui na parábola dos bens materiais, claro que se a gente faria uma digressão enorme se falasse de outros talentos espirituais, mas não é o caso aqui, não é o que está sendo enfocado. Aqui está sendo enfocado o talento material para o bom uso das nossas capacidades, aí fechando pela consciência do real propósito da nossa vida, não é, Pedro? É isso aí. E se a gente pensar assim, a gente vai ver uma coisa curiosa que eu só me dei conta agora quando eu estava relendo aqui para a nossa conversa. Que se a gente for desse ponto de vista que você está trazendo, quem tem 5 talentos é o rico. Quem tem um talento... É o considerado rico. É o considerado rico. Olha quantas coisas ele pode fazer, não é? E um talento é o pobre. Mas, veja bem, é um talento que enterra o talento. Então, nesse sentido, essa passagem ela está mostrando que aquele que tinha 5 vem, né? Como é que ele diz, né? Vem para o seu. Foste fiel no pouco, te darei muito mais, porque toda a riqueza na terra né? Os talentos que a gente tenha. Faz bom uso daquilo que tem, né? Então, foste fiel no pouco, te darei muito mais. Com o 2, ele fala a mesma coisa, portanto, exatamente aquilo que você estava falando, não há uma exigência que o 2 faça a mesma coisa que o 5, né? E ele diz, da mesma maneira, vem e passa para
Agora, Compartilha da alegria do teu Senhor. Exatamente, partilha da alegria do Senhor, né? E é aquele que tem um que enterra o talento. Portanto, o fato dele ter um não o impedia de multiplicar esse um. Não deveria impedir. Não deveria, não impedia, né? Quer dizer, não é porque ele tinha pouco que ele não podia multiplicar o pouco que ele tinha. Isso. Né? É isso, né? E aí tem duas questões que eu acho que são bem legais, porque uma companheira nossa, a Lígia, que nos acompanha muito, ela fica um pouco indignada com essa passagem, porque ela diz assim, poxa vida, mas é provável que eles tivessem níveis de consciência e de conhecimento diferentes, né? E, portanto, um acaba aproveitando mais e o outro acaba aproveitando menos, né? Mas, no caso aqui da passagem, aquele que tem pouco, ele diz, Senhor, eu sei que você é um Senhor severo, que colhe onde não planta, não é? Aqui, ceifas onde não semeaste e colhes onde nada pusestes. Então, ele não era ignorante em relação ao Senhor e as possibilidades que ele tinha de multiplicar aquilo em nome do Senhor, que ceifa onde não colhe, né? Ceifa onde não... Como é que é? Ceifa onde não semeia e colhe onde não plantou. Né? Então, ele não era ele não era ignorante, mas ele teve receio. Ele falhou porque ele teve receio. E quantas vezes a gente tem receio, a gente falha, a gente acaba tendo o resultado negativo disso em nossas vidas como um aprendizado para o nosso amadurecimento. Isso poderia se dar tanto com um 5 quanto com um de 1, não é? Qualquer um deles estaria sujeito. Isso. Porque é a questão do livre-arbítrio e da vontade. Isso. E aí ele termina com aquela passagem, né? Então, muito se dará aquele que tem, e aquele que nada tem, até isso lhe será tirado. Não é? Será lançado nas trevas exteriores. O homem lá, o mal rico de Lázaro, estava lá ele, nas trevas exteriores, bem longe de pai Abraão. Mas eu gosto dessa passagem do que aquele que nada tem, até isso ele será tirado, porque é essa ideia de que todos os recursos que a gente acha que tem, não é? São concessões divinas. E se a gente não faz... São empréstimos. E se a gente não faz bom uso daquilo que nos é emprestado, a gente perde o empréstimo, né? A gente tem que devolver. E aí torna a nossa possibilidade para frente um pouco mais difícil, né? É verdade. É isso? Muito bom. É isso. Vamos terminar por aqui hoje? A gente comentou algumas coisinhas das mensagens de Kardec aqui antes da instrução dos espíritos, mas aí a gente complementa isso Podemos, não, são muito importantes. Sim, então, claro. na semana que vem, a gente vê, junto às instruções dos espíritos, os 2 comentários de Kardec. Mas vamos encerrar você nos falando da Condessa Paula. Da Condessa Paula que eu queria falar, mas não é também grande coisa que eu queria falar da Condessa Paula. Não, é linda. Como não? Você está desmerecendo a Condessa Paula? De forma nenhuma. Talvez eu não tenha me apropriado devidamente de tudo que ela falou. Mas o que eu acho que é mais importante nesse caso é que a última encarnação dela foi como uma condessa, então ela era uma pessoa que tinha, né, muitas posses, riquezas, poder, tudo, né? Ela morre, inclusive, jovem, se não me engano. Ela tinha bens materiais. Mas não é só bem material. Ela tinha bens materiais, poder, né? Às vezes o poder é tanto ou mais, né? Porque vem associado, né, com a questão do status, né? Era uma condessa, né? Então ela tinha tudo para ser uma pessoa de soberba, uma pessoa, né,
É como a rainha da história da rainha do capítulo 2, né? E aí ela consegue passar bem pela encarnação dela, vencendo todos esses obstáculos da pobreza ou da riqueza, mas ela vai dizer que antes dessa encarnação como condessa, ela teve várias encarnações de dificuldades, né? Que a gente supõe que sejam dificuldades financeiras, inclusive, passando por pobreza, por limitações, né? Até que ela sentisse que o espírito dela estava maduro e suficientemente preparado para a prova da riqueza. Enfrentar a prova da riqueza. Exatamente, para enfrentar a prova da riqueza. Então, a riqueza ela deveria ser olhada para a gente com muito cuidado, com muita atenção. A gente vai ver na próxima conversa que a gente não deve desprezar a riqueza, né? Se a gente é uma concessão. É uma concessão. A gente, como os 5 talentos, a gente tem que usar a sabedoria, o nosso, né, para multiplicar aquilo que nos é oferecido e não usar como o moço avaro, né, que está pensando apenas em repousar, comer, beber e gozar a vida. É isso aí, olha que beleza de capítulo. Você não deixa de colocar as referências da Condessa Paulo em O Céu e o Inferno, não é? Para que todos possam aproveitar a experiência da Condessa e vamos, se Deus quiser, na semana que vem, continuar com esse importantíssimo capítulo falando sobre a utilidade providencial da riqueza, não é? E que Jesus nos permita, não é, Pedrinho, nós agradecermos a Deus nesse dia de hoje, depois desse estudo tão importante, a abundância de bênçãos e recursos de Deus na nossa vida. Nós nos permitirmos, criaturas que vivemos numa abundância de recursos, de amor de Deus por nós, nos dá uma condição de felicidade, de alegria e de paz que nos ajuda a viver o nosso dia, não é verdade? É isso aí, que Deus nos abençoe, que a gente possa aproveitar, né? E eu penso muito sobre isso, né? Quantas concessões, quantas bênçãos nós temos recebido ao longo das nossas vidas, o quanto a gente deve agradecer por tudo isso, não é? E principalmente pela fortaleza, né, e pelo apoio, pelo sustento moral que a gente tem através do estudo da doutrina espírita, e dos centros espíritas, né, que sempre nos fortalecem, como um grande incentivo para a gente. Olha, agora é a hora da virada, né? Agora é a hora da gente tudo isso despertar, que você falou, né? Tudo isso que você falou, e mais a possibilidade de dialogar com o filho como você. Pois é. Então é isso, que Deus nos abençoe. Eu vou colocar, né, no link embaixo aqui as referências, mas na descrição do vídeo o link da leitura que eu fiz da Condessa Paula, que está no YouTube já. Essa leitura. E também do Mordomo Infiel. Isso, o Mordomo Infiel vai... Eu acho que eu vou botar agora no finalzinho, para quem quiser ler agora no finalzinho o Mordomo Infiel. Tá bom? Tá ótimo. Então, que Deus nos abençoe a vida, todas as bênçãos que tivemos. Tenhamos muito, tenhamos pouco, não importa. Não é isso que importa para a nossa vida verdadeira. Que Deus nos abençoe, que a gente tenha uma semana de paz, que te abençoe a você que está nos escutando, sua família, sua casa, sua vida, e que a gente possa estar aqui na próxima quarta-feira para mais um estudo. É isso? É isso, até quarta. Um grande abraço, tchau.